Brasília deve receber não só um, mas 3 ditadores. Olha que legal. Está marcado para o dia 29 de junho a 2 de julho, o 26º encontro do Foro de São Paulo. Alguém pode bater palmas aqui para mim, por favor? Não batam, Tem alguma favor. coisa errada aí, porque o pessoal de esquerda falou que isso é teoria da conspiração. Pois é, mas agora... Isso é gente maluca que fala isso. Pois é, mas agora é notícia, tá? Se você acha que isso tinha ficado no passado, levemente você se enganou. Porque o evento terá a presença de presidentes da Nicarágua, de Daniel Ortega, de Cuba, de Miguel Díaz-Canel e da Venezuela. Adivinha de quem? De Nicolás Maduro, que recentemente esteve no Brasil e se reuniu com Lula. O petista, inclusive, foi convidado para a reunião do Foro de São Paulo e deve comparecer. Com certeza, né? Um hotel 5 estrelas, aquelas polpas de... Batendo Meu em Deus jornalista. do céu. Olha, eu tenho que continuar lendo, porque eu fico engasgado com essa notícia. Além dele, representantes do PDT, PCdoB, PCB, PSB e PT também foram chamados. Palumbo, eu não consigo começar uma pauta dessa sem te chamar primeiro, cara. Peço até... Desculpa aos meus colegas aqui, eu tinha uma outra ordem para chamar vocês, mas eu vou dar o mesmo tempo de fala para todo mundo. É absurdo. Eu imagino como que você recebe essa notícia lá dentro do parlamento. Com indignação, né? Mas já era esperado isso vindo de Luiz Inácio. Vai receber aqui um ditador que persegue cristão, persegue padres, pastores... Homossexuais. Negros. Exatamente, negros. E aí a gente vê a esquerda calada. Eles só defendem aquilo que interessa para eles. Eles escolhem as pautas. Se for alguém de direita, eles vão lá e cacetam. Se for alguém de esquerda, eles se calam. Eles se calam. Receber esse bando, é bando mesmo, é bando de ditadores aqui no Brasil, isso é uma vergonha mundial, na minha opinião. O Maduro, acusado de enviar mais de 200 toneladas de cocaína, e eu combati o crime na linha de frente, eu sei o tanto que faz mal as drogas, e aí ele recebe aqui com todas as pompas, fala que é narrativo. O que será que ele vai falar de Daniel Ortega? O que será que ele vai falar? Qual vai ser a defesa de Luiz Inácio? Vamos aguardar, e quem estiver vivo, verá. Diego, quem não conhece a história está sucumbido ao fracasso. Já dizia o nobre escritor Herbert Chevers. É esse mesmo. Quem não conhece a história está sucumbindo ao fracasso. E aí, normalmente é isso. Então eu faço um apelo para você. Você é de esquerda e está nos assistindo? Ok. Vai no seu celular daqui a pouquinho e aí pesquisa. Vai aí nesse site de pesquisa e pesquisa, por favor, quem são essas pessoas que estão chegando no Brasil, esses 3 esquerdistas que estão chegando no Brasil. Vê o que eles fazem com o povo deles, na região onde eles moram, onde eles são ditadores lá. Por favor. Você citou um filósofo, Rodolfo, eu vou citar outro que dizia no processo eleitoral brasileiro há alguns anos que pior do que tá não fica. Esse é brabo. É incrível, é incrível como o Lula e o PT e a esquerda de modo geral aposta na memória curta do brasileiro. É que hoje, felizmente, nós temos a internet, nós temos muitos meios de buscar informação. Mas vamos lá. Maduro, alguns dias esteve no Brasil e uma rejeição gigantesca tomou conta. Lula foi criticado até mesmo por seus aliados. Na época da eleição, da campanha, o TSE pediu que o PL retirasse do ar uma peça publicitária que associava o presidente Lula justamente a Nicolás Maduro e a Daniel Ortega. E agora, é incrível que a decisão do TSE falava exatamente que não havia comprovação dos laços de amizade que eram citados na peça publicitária do PL. E olha só o que nós estamos vendo agora, o Lula mais uma vez recebendo em menos de um mês Nicolás Maduro, recebendo Daniel Ortega, como foi bem dito aqui, ditadores, assassinos do seu próprio povo, esses sim, genocidas, porque a forma de governo desses ditadores culminam na morte do seu próprio povo. E eu quero ver, como o Palumbo aqui levantou, eu quero ver as manifestações da ministra da Mulher, eu quero ver manifestações do ministro dos Direitos Humanos, Dr. Silvio Almeida, que inclusive na última visita do Maduro aqui se manteve calado. Enquanto o Maduro estava no Brasil, o Twitter do Silvio Almeida, você não ouvia nem mosquito por lá.
E é isso, é uma grande hipocrisia da esquerda de modo geral, que prega a democracia na rede social, que prega a democracia na nossa propaganda, mas na hora de fazer política mesmo, prefere se aliar a ditadores do que a democratas. Magno, eu vou pegar o raciocínio tão nobre do Diego aqui para falar que o Silva Almeida ele deveria fazer um manifesto, deveria se manifestar de alguma forma, já que ele é dos direitos humanos, ministro dos direitos humanos, e a gente não está ventilando uma falsa notícia aqui, não é uma fake news de que Nicolás Maduro é um ditador. Como que nós encaramos a visita dele, não só dele, mas de outros 2 ditadores também? Será que não tem o Silva? Será que o Silva Almeida, acorda, por favor. Você tem que se manifestar. Ou eu tô biruta aqui? Deve ser um momento muito complicado para os verdadeiros defensores dos direitos humanos. Imagino que alguns deles apoiam esse governo, ver o que aconteceu em Brasília nas últimas semanas com a visita de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro viola direitos humanos repetidamente na Venezuela. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o pessoal do Linha de Frente que está dizendo, não é a emissora que está dizendo, a ONU diz isso. Há um reporte, há uma pesquisa comandada pela ala de direitos humanos da ONU que colocam em milhões o número de venezuelanos afetados pelo chavismo. 7 milhões deixaram as suas casas, deixaram o seu trabalho e foram buscar a vida em outro lugar. É gravíssimo. Imagino ser um constrangimento para os verdadeiros defensores dos direitos humanos ver o que Lula fez com Maduro, não só o recebendo com muita pompa em Brasília, mas o defendendo publicamente perante a imprensa brasileira, que inclusive acabou por ser agredida por um dos seus seguranças. A esquerda precisa tomar uma decisão. Ou ela é alternativa ao autoritarismo, como dizia até a eleição passada, ou ela é parceira de autoritários. Não há possibilidade de se dizer uma coisa estando na oposição, se colocar como o bastião anti-autoritarismo e depois receber em seu palácio Nicolás Maduro. Você se misturar depois com representantes dos governos de Venezuela, Nicarágua e Cuba. Se você quer educar o Brasil a respeito do autoritarismo, se você quer pregar os males do autoritarismo, você precisa agir contra o autoritarismo e não pode se misturar com governos notadamente autoritários, como acontecerá no Foro de São Paulo e como Lula tem conduzido sua política internacional aqui no Brasil. Perfeito, Negão. Olha só, são 2 raciocínios aqui, tá? Eu vou tentar ser o mais claro possível, porque, como bem disse o Palumbo, o Nicolás Maduro, ele é procurado nos Estados Unidos por conta de um contrabando. Envio de 200 toneladas de cocaína. 200 Isso comprovado, ok? Exatamente. Ok, só que logo depois disso, que foi em 2019, se não me engano, salvo engano, o Biden esteve nos Estados Unidos, esteve na Venezuela. Olha só onde eu quero chegar com isso, tá? Porque nós sabemos que a Venezuela é um país pobre, mas com uma potência de riqueza gigantesca por causa dos seus poços de petróleo. A sua produção de petróleo deveria ser a mais top do mundo. Se não a primeira, assim, para falar que a Venezuela é rica em petróleo. Mas é um país que está à mercê da miséria, ok? O Biden foi lá. Sabendo disso, o Biden, esquerdista, ele foi lá tentar fazer uma aliança com esse tipo de commodities, com qualquer outro tipo de coisa que a Venezuela possa produzir. E o que nós estamos vendo aqui é que, tipo, não interessa o que o cara fez, o cara tá matando pessoas lá, se lá as pessoas estão comendo lixo, não tem problema nenhum. Mas aí no Brasil, a gente coloca o povo que votou no PT falando o quê? Nós agora vamos ter um país que agora vai ser digno, agora nós teremos um salário, agora todo mundo vai ganhar dinheiro, agora o pobre vai ter oportunidade, Nós escutamos isso o tempo inteiro, Negão. Nós escutamos isso o tempo inteiro, ok? Só que quando vem um ditador do outro lado do mundo, lá da Venezuela, do outro lado do mundo, é bem próximo, inclusive, vem da Venezuela pra cá,
O erro desse cara, o que ele faz, não interessa. E lá as pessoas vivem pior do que as pessoas do Brasil. Será que o Lula está sendo semelhante ao Biden, dando a mão para a Venezuela? Não. Esse é o meu raciocínio. Não. Primeiro porque o Biden só estendeu... Não, na verdade, o Biden não estendeu a mão. Na verdade, o Biden foi trocar ideia com a Venezuela porque azedou o pé do frango pro lado dele com a briga lá entre Rússia e Ucrânia, né? Então, quando ele viu que a coisa ia ficar feia ali, ele logo já mirou no Nicolás Maduro e fez vista grossa, já que ele estava de olho no petróleo do Nicolás Maduro. Já o Lula já é o contrário. Já o Lula já é um caso de amor mesmo, já é um caso de amizade. Não tem nada a ver com o Brasil. Não, e não tem nada a ver com Brasil e Venezuela. Eu gosto de deixar isso muito claro. Miguel Dias, Daniel Ortega, Maduro, não é Cuba, não é Venezuela, não é Nicarágua. É Lula mais o seu amigo Daniel Ortega, Lula mais o seu amigo Nicolás Maduro. Falou do Chaves, Nicolás Maduro. E é Lula com seu amigo Miguel Dias, entendeu? O Foro de São Paulo é engraçado, porque, assim, até outro dia, o Foro de São Paulo era coisa de terraplanista. O Foro de São Paulo era tratado como uma coisa absurda, não, porque esses bolsonaristas malucos, certo, filhos de Olavo de Carvalho, estão falando de Foro de São Paulo. Eu tô pensando agora, quem Olavo de Carvalho vendo essa cena aí, rachando o bico. Entendeu? De onde ele estiver, ele tá dando muita risada agora e apontando o dedo, igual aquele meme do Leonardo DiCaprio, apontando o dedo e falar, olha lá, ó, eu falei e aconteceu, entendeu? Nada mais justo do que Lula receber Nicolás Maduro, receber todo o Foro de São Paulo a portas abertas, certo? Mostrar a todo mundo que a teoria da conspiração não é teoria, é uma certeza no final das contas. E tudo que você está vendo de acontecer de ruim aqui na América Central, descendo para a América Latina, nasce a semente dessa terra podre, nasce do Foro de São Paulo. Ali é todo mundo junto e misturado. É sempre bom deixar isso claro, porque provavelmente o Lula vai dizer assim, os brasileiros têm um preconceito com a Venezuela, como ele já fez antes. Os brasileiros têm um preconceito com a Nicarágua. Os brasileiros têm um preconceito com Cuba. Não, nós não temos preconceitos. Muito pelo contrário, nós somos irmãos. Certo? Nada contra o povo, né? Mas a questão, quer dizer, né? Exatamente, a questão é a seguinte, a gente não pode sustentar esses países, muito menos a gente vê aqui na nossa casa, uma reunião tão nefasta quanto o Foro de São Paulo, que a partir de agora vai ser tratado como uma reunião para receber líderes da América Latina. Vai ser assim que ela vai ser tratada, porque até outro dia não existia. Era assim que a mídia vendia. Vendia como se eu fosse doido, como se o Olavo de Carvalho fosse doido, ou qualquer um que falasse a palavra Foro de São Paulo, lá, um bando de doido, ó. Terraplanista e o caramba, entendeu?